Oi, galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Ingrid Rosa, estudante no Instituto Federal Fluminense e professora residente no Liceu. No nosso plantão Enem de hoje, veremos questões sobre imunologia, sendo mais específicos, células e definições importantes da imunidade inata. Então, o primeiro ponto sobre o que a gente vai estudar hoje é que talvez vocês não tenham visto esse conteúdo com essa palavra exatamente, sendo essa denominação, imunologia, porque para vocês isso tudo é visto de uma forma muito rápida, tá? Nessa questão de defesa do corpo e tal, em sistemas. E aqui a gente dividiu, nesse primeiro slide, a primeira ação do corpo em uma reação ante um antígeno, tá? Ante um corpo estranho, que no caso, essa primeira reação, essa primeira imunidade, primeiro período é a imunidade inata. Vamos lá, primeira questão, Cefet de Minas Gerais. No esquema a seguir, estão representados em 1 e 2, números romanos, né? As propriedades dos leucócitos denominadas respectivamente. Então tá, aqui a gente não tem uma contextualização, a gente tem uma introdução direta para a imagem, onde pergunta as propriedades dos leucócitos, não quem ou quais são esses leucócitos. Mas para a gente responder as propriedades, que são as alternativas aqui abaixo, a gente precisa primeiro visualizar o que o leucócito está fazendo, achar o leucócito e visualizar. Achar é fácil, que botou aqui, ó, 1 e 2. Então é só você olhar na ordem que você vai ver. Que aqui, se você conseguir identificar que isso aqui que é o leucócito está saindo do vaso, e já que no 2 ele está invaginando um corpo estranho, algo que está fora da sua célula. E esse processo é como se ele estivesse abraçando e tomando para dentro de si, tá? Aí, o que acontece? Primeira coisa é sabermos sobre leucócitos. Vamos analisar as células envolvidas nessa imunidade inata. Como eu falei com vocês lá no início do vídeo, a reação imunológica ela é dividida em imunidade inata, né, que é a primeira linha de defesa, e a imunidade adaptativa, que é onde você gera memória, aonde as coisas acontecem de uma maneira mais específica. Porque essa imunidade inata, você já nasce com ela. Já a adaptativa, você vai especializando, entendeu, ao longo da vida. Como a própria questão falou a palavra leucócitos, eu preciso que vocês entendam que há duas classificações, né, de leucócitos, que são granulosos e agranulosos. E aqui eu não botei alguns agranulosos porque eles não estão nos processos da resposta inata. Além do fato deles terem uma origem progenitora diferente, né, eles não estão envolvidos no que a questão quer saber. Aí vamos lá. Os que eu botei aqui uma linha vermelha são as células envolvidas na imunidade inata, que a gente tem que ter a ciência para poder responder a questão. Olhando aqui, o primeiro leucócito granuloso, que é o basófilo, ele está muito voltado para as questões de estamina e heparina, exatamente por conta da sua função. Só em olhar o núcleo eu já sei que ele é um basófilo. Já o eosinófilo, ele está envolvido com as questões de alergia, exatamente pelo antihistamínico. E o neutrófilo, que também é um leucócito granuloso. Cadê essa tinta? Aqui. Também é um leucócito granuloso, que ele está na primeira linha de defesa. E creio eu que é esse tipo de leucócito que está lá ilustrado, tá? Mas a gente também tem células que não são granulosas, que são essenciais na resposta na imunidade inata, que são os chamados monócitos. E esses monócitos, quando eles saem do vaso sanguíneo para o tecido-alvo, seja para a pele, qualquer outra coisa onde ele vage fora do vaso sanguíneo, ele sofre, né, de apedese, e o monócito passa a se tornar um macrófago, que a gente conhece, que é uma célula maior, né, que sofre alterações para cumprir o seu dever. E não podemos esquecer da célula dendrítica, porque é extremamente essencial, porque ela reconhece o patógeno e ela faz também uma função de câmbio, né, entre a primeira linha de defesa da resposta inata e o próximo processo, que é a resposta adaptativa. Ela reconhece determinados fragmentos. Todas as células têm receptores, né? Como sempre, como nós já sabemos de forma geral. Mas a célula dendrítica ela tem função essencial.
Sabendo o que é o que e cada um como age, a gente pode responder essa pergunta. A resposta da pergunta é, vamos lá só para lembrar o contexto, que no caso, as propriedades dos leucócitos, nessa situação 1 e 2, são diapedese e fagocitose. Por quê? Diapedese é o processo onde a célula sai do vaso sanguíneo para o tecido-alvo. Como eu expliquei, não é só uma célula que sofre isso, não é só o macrófago. O macrófago mais se destaca porque muda sua morfologia. E fagocitose também, que é o processo de invaginação. E como a questão deu 4 processos diferentes, eu botei aqui na tabelinha para vocês entenderem, e às vezes certas coisas podem se tornar confusas. Aí botei os detalhes, ó. Pinocitose e fagocitose, o que muda no caso é o fragmento, que a pinocitose são partículas menores, a fagocitose são partículas maiores, mas podem ser processos complementares. Botei aqui também embaixo exemplos de células, né, que fazem isso. A difusão foi a única definição que eu achei inapropriada para essa questão, porque a difusão ela não é um processo específico, é até um pouco abstrato tentar explicar isso nesse contexto. Então eu botei aqui mais ou menos a definição do que é difusão, porque existem vários tipos de difusão. Então, assim, de forma rasa, difusão é isso daqui, um processo de deslocamento devido a determinadas condições. Mas, assim, difusão não é necessariamente celular, é molecular também. Então, assim, ignora essa questão não, essa definição aqui da cabecinha de vocês para não embolar. Já essas daqui são importantes e a gente, caso não dê para ficar fixo na cabeça, procura cada palavrinha dessa no Google, no seu celular, e olha como é que funciona, olha a ilustração para fixar, tá? Agora vamos para a nossa segunda questão. Segundo Jeffrey M. Smith, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Um pesquisador de um laboratório que faz análise de organismos geneticamente modificados. Após a introdução da soja transgênica no Reino Unido, aumentaram em 50% os casos de alergia. O gene que é colocado na soja cria uma proteína nova, que até então não existia na alimentação humana, a qual poderia ser potencialmente alergênica, explica o pesquisador. Aí a gente tem aqui a fonte da adaptação, beleza. Considerando-se as informações do texto, os grãos transgênicos que podem causar alergias aos indivíduos que irão consumi-los são aqueles que apresentam, em sua composição, proteínas. No caso, aqui tá o comando da questão, né? Um comando bem claro, e ele quer que a gente complemente a frase, tá bom? Às vezes o jeito de escrever deles pode embolar um pouco na nossa cabeça, por isso que a tonalidade da leitura é importante. Completando a frase, a gente precisa entender o que de fato essa proteína é para o humano que está ingerindo nessas circunstâncias que o contexto deu. Nesse caso, o contexto é importante. Essa proteína, que no caso não é normal na nossa alimentação, então nós não estamos ou acostumados a ingerir ou não conseguimos ingerir porque não é da nossa alimentação de fato, tá? Aí a gente tem que entender como ela é tratada, como ela é denominada, essa proteína nova. E nesse caso, a gente tem que tomar cuidado com os termos, né? Existem duas definições que são antigenicidade, que é a capacidade de reconhecimento por um anticorpo, ou seja, a capacidade do anticorpo de reconhecer algum fragmento, e a imunogenicidade, que é a capacidade de estimular a síntese proteica. E o tema da questão, no caso, é a imunogenicidade, porque essa proteína nova, ela tem a capacidade de estimular uma síntese proteica, ou seja, uma síntese de anticorpos contra ela, sendo contra a existência dela no corpo humano. E, no caso, vocês não precisam gravar esses termos, é mais compreensão. O que vocês precisam ter em mente é as palavras, o uso das palavras que denominam as principais coisas em perguntas, em temas de imunologia, né? Temos aqui o anticorpo. O que é, de fato, um anticorpo? É uma macromolécula, né? São macromoléculas que são reconhecidas pelos receptores das células.
ou seja, um corpo estranho. O que é um apteno? Um apteno é um anticorpo incompleto. Por ele estar incompleto, ele não gera uma resposta imunológica, sendo bem rasa, né? Da mesma forma que o antígeno. Já um imunógeno, o que é um imunógeno? O imunógeno é um apteno, que é um fragmento específico de antígeno, um apteno conjugado com uma molécula proteica, ou seja, uma molécula proteica aonde este conjunto, ele sim é capaz de desenvolver uma produção de anticorpos especializadas, com bastante afinidade para poder ocorrer a resposta. E uma imunoglobulina é o nome dado aos próprios anticorpos, que a gente vai aprofundar na próxima aula. E desses termos, qual você precisa ter total compreensão e diferenciar antígeno e imunoglobina, tá? Porque às vezes as pessoas pensam que um é o outro e o outro é um. E não é. Então, na dúvida, faz um quadrinho, escreve para poder fixar na sua mente. Com essas definições na cabeça, a gente tem total potencial de resolver essa questão. Então, ó, voltando, né? Considerando-se as informações do texto, os grãos transgênicos que podem causar alergias a alguns indivíduos que irão consumi-las são aqueles que apresentam em sua composição as proteínas. Letra A. Que podem ser reconhecidas como antigênicas pelo sistema imunológico desses consumidores? Bom, né? Parece bom, mas vamos continuar vendo. B. Que não são reconhecidas pelos anticorpos produzidos pelo sistema imunológico desses consumidores? A B a gente já sabe que está errada. Porque se ela não fosse reconhecida por anticorpos, ou melhor dizendo, se ela não tivesse o potencial de produzir, de desenvolver, né, a síntese de proteínas contra ela mesma, não haveria alergia, entendeu? Então, se há alergia, há um reconhecimento. De primeiro, nem é isso que acontece, né? A primeira coisa que acontece é a resposta imune inata, onde a gente tem os leucócitos que eu falei lá em cima. E posteriormente, há sim a síntese de anticorpos contra essa proteína, já que ela é considerada um corpo estranho para o humano que está ingerindo, tá? A C, a D e a E eu achei muito absurda, mas eu vou concluir esse pensamento com vocês só lendo a alternativa C, ó. No caso, com a estrutura primária idêntica às já encontradas no sistema sanguíneo desses consumidores. Olha só, gente, quando você fala estrutura, tal, você está falando de bioquímica, entendeu? E não tem muito a ver com a temática da questão, a gente já começa duvidando por aí. E olha só, quando ele diz que essa proteína ela é considerada, né, um corpo estranho e tem alergia porque é parecida com as já encontradas no nosso sangue, isso não tem sentido, porque dentro do nosso corpo a gente tem um monte de proteína que estruturalmente é parecida. Então não é porque nós ingerimos uma proteína parecida com as que nós já temos que nós vamos ter alergia, porque nós já convivemos com diversas proteínas que estruturalmente são similares, entendeu? A D e a E também não tem muito sentido. Então, é isso. A gente já sabe, por conta da nossa análise, que a resposta é a A. Aí, no próximo vídeo, a gente vai ver questões sobre a imunidade adaptativa, né? Que é a questão específica de produção de memória imunológica. E vamos exemplificar um pouco mais do que nós não vimos ainda. Tchau, tchau, galera!